O número de casos confirmados do novo coronavírus em todo o Brasil passou de 100. O Ministério da Saúde registrou 98 casos, mas depois da divulgação oficial, a Bahia, Santa Catarina, o Rio Grande do Sul e o Amazonas confirmaram mais 9 casos. Com isso, o total é de 107 brasileiros com a Covid-19. 1.485 pessoas estão com suspeita da doença. 1.344 casos foram descartados até agora. O Ministério da Saúde considera que os estados do Rio de Janeiro e de São Paulo já têm transmissão comunitária ou sustentada do novo coronavírus. Não dá mais para saber de quem veio a contaminação. O novo cenário muda as orientações das autoridades de saúde, mesmo nas cidades onde ainda não há transmissão sustentada do vírus. O objetivo do governo é evitar que o contágio ganhe velocidade, atingindo um número grande de pessoas ao mesmo tempo. Nós estimamos que a cada 3 dias o número de casos possa dobrar se nós não adotarmos nenhuma medida proposta de não farmacológica. Porque essa doença ela tem características de uma velocidade muito expressiva. Alguns cuidados são de natureza pessoal. Cada um tem que ser responsável por atitudes que ajudem a reduzir a velocidade de propagação do vírus. São cuidados com a higiene, como lavar as mãos com frequência, limpar e desinfetar superfícies e objetos como brinquedos e maçanetas, manter a casa abastecida com produtos de higiene, limpeza e remédios. Mas atenção para as quantidades. Não vale a pena comprar produtos demais que depois vão perder a validade. E algumas mudanças de hábito enquanto a pandemia durar, como adiar eventos com muitas pessoas e aglomerações, evitar viagens, cinemas, shoppings, shows. Essa medida vale especialmente para idosos e pessoas com outras doenças. E quem tiver viajado para o exterior deve fazer isolamento domiciliar de 7 dias, mesmo se não apresentar nenhum sintoma. Outra preocupação do governo é tentar evitar uma corrida desnecessária ao sistema de saúde e, dessa forma, garantir vaga para quem realmente precise. Já as pessoas com sintomas do novo coronavírus, como febre, coriza e tosse, devem permanecer em casa. Só se o estado de saúde piorar é que elas devem procurar um médico. Nos postos de saúde, o Ministério orienta que esses pacientes sejam atendidos o mais rápido possível, para evitar que eles fiquem na sala de espera com outras pessoas. Pacientes com forma leve da doença, não procure atendimento em unidades de pronto atendimento, nas UPAs, ou serviços terciários, e utilize a infraestrutura de suporte disponibilizada pelo posto de saúde, que trabalhará com triagem rápida. E diante da mudança de condição para a transmissão sustentada nas cidades do Rio e de São Paulo, o Ministério da Saúde anunciou recomendações específicas que deverão ser adotadas por toda cidade que chegar à mesma situação. O que muda é que, naquelas localidades que eu tenho transmissão comunitária, eu não preciso ficar monitorando casos leves e moderados. Eu vou trabalhar com casos graves. Síndrome respiratória aguda grave. O Ministério mantém a recomendação de que não deve haver pânico, mas orienta algumas medidas adicionais, como reforçar o cuidado com aglomerações, indo a supermercados e lojas fora do horário de pico. As empresas devem estimular o trabalho em casa ou em horários alternativos, e as escolas devem discutir a antecipação de férias. As autoridades de saúde devem ficar atentas à ocupação dos leitos de UTI. Quando a ocupação chegar a 80%, a cidade pode decretar quarentena. O gestor deve avaliar a possibilidade de declaração de quarentena para aquela área definida. De repente é um bairro que tem muito idoso, de repente é um bairro que tem muita circulação. Então você pode ser um quarteirão, pode ser uma rua. Então não necessariamente é a cidade inteira, mas você pode ser o próprio hospital. O governo federal também está adotando medidas restritivas para todos os servidores do Executivo que trabalham aqui em Brasília ou em outras cidades. A partir de agora, a necessidade de cada viagem internacional de um servidor deve ser reavaliada. O funcionário que viajar para fora do Brasil e apresentar sintomas na volta deve trabalhar à distância por 14 dias. Se não tiver sintomas, mesmo assim deve ficar em casa, mas por 7 dias. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que teve contato com senadores que participaram da viagem do presidente Bolsonaro aos Estados Unidos, decidiu fazer o exame para o novo coronavírus. O resultado ainda não saiu.
No Rio de Janeiro, o prefeito Marcelo Crivella e o governador Wilson Witzel anunciaram um pacote de medidas para conter o coronavírus. Na cidade onde o transporte público obriga as pessoas a uma proximidade perigosa em tempos de coronavírus, o prefeito do Rio sugeriu que as indústrias e o comércio alternem os horários de início das atividades pela manhã. Em todo o estado, estão suspensas por 15 dias atividades com grandes aglomerações, como eventos esportivos, shows, feiras, congressos, comícios e passeatas. O cancelamento vale para eventos que já estavam autorizados. As taxas que foram pagas para se obter o alvará da prefeitura serão reembolsáveis ou utilizadas em outro período. Assim, eles devem proceder também com as pessoas que compraram ingresso. Enquanto durar a pandemia, as férias dos funcionários da saúde e da assistência social da prefeitura estão suspensas. Um decreto municipal autoriza o prefeito do Rio a criar várias normas restritivas se necessário, entre elas, proibir a entrada e a saída de pessoas da cidade. Uma das principais medidas adotadas pela Prefeitura do Rio e pelo governo do estado foi a alteração do calendário escolar. O município decidiu suspender as aulas por pelo menos uma semana, mas manteve as refeições dos estudantes. Já o estado decidiu antecipar as férias. As visitas nas prisões estão proibidas nos próximos 15 dias, por determinação do governo do estado. Neste período, também ficam fechados cinemas, teatros, centros culturais e museus. Acredito que essa é a melhor determinação que há do poder público, que a gente evite a proliferação dessa doença através de evitar aglomeração de pessoas. Quando for possível, os servidores públicos devem trabalhar em casa. Então tomamos essas medidas drásticas, seguindo orientações técnicas, como foi na Coreia do Sul. Se não tomássemos as medidas, teríamos um risco de ter uma rápida epidemia e não termos condições de atender. Como disse, em nenhum lugar do mundo teria, como aconteceu na Itália. O governo de São Paulo e a prefeitura da capital determinaram a suspensão gradual das aulas a partir da semana que vem e proibiram aglomerações com mais de 500 pessoas. Por ter o maior número de casos confirmados e suspeitos do país, São Paulo vai começar a impor medidas mais fortes de afastamento social. O anúncio foi feito pelo governador do estado, ao lado do ministro da Saúde, de secretários e do coordenador do Centro de Contingência do Novo Coronavírus, o médico Davi Wippe. E nós temos a prova da transmissão comunitária entre paulistas que não viajaram e não têm contato conhecido com o indivíduo coronavírus positivo. Isto qualifica a informação de transmissão comunitária na cidade de São Paulo, portanto, no estado de São Paulo. O governador João Dória determinou a suspensão de eventos com mais de 500 pessoas. Os eventos de ordem pública, evidentemente, serão suspensos, porque cabe ao governo do estado e ao governo municipal da capital de São Paulo tomarem a decisão, e a decisão está tomada. No que tange à área privada, a recomendação é para que, a partir deste momento, possam gradualmente suspender estes eventos a partir de amanhã ou depois de amanhã, comunicando, evidentemente, aos responsáveis pela organização e ao público em geral. Eles ainda anunciaram a suspensão de aulas nas escolas da rede pública do estado e do município de São Paulo. Mas o ministro fez questão de avisar: as crianças não devem ficar com os avós, porque os idosos são mais vulneráveis ao novo coronavírus. E cada família, cada um cuida do seu. Está na hora de filho assumir que tem pai, tem mãe e que não é. Vamos terminar, vamos interromper as aulas? Não deixe criança e adolescente com avô, com gente de idade. Para evitar o risco de transmissão dos menores para os mais velhos, as escolas vão ficar abertas na semana que vem para tirar dúvidas e dar tempo para os pais organizarem uma nova rotina. Na semana seguinte, as aulas serão suspensas. O governo está recomendando que as escolas particulares façam o mesmo. Durante a semana que vem, nós teremos aula normal. De segunda a sexta, as escolas estarão abertas para passar
uma série de informações sobre prevenção, inclusive para que os alunos saibam quais são os procedimentos. Segunda-feira, 23, não terá aula. Na próxima semana, aula em todas as escolas, merenda em todas as escolas, muita informação para a prevenção nas nossas escolas, mas já dispensando, sem falta, os alunos que eventualmente já puderem ficar em casa. Isso que é o gradativo. Em meio aos anúncios, uma notícia foi recebida com alívio e aplausos. Nós estamos aqui com a presença do superintendente do Hospital Albert Einstein. Ele me autorizou a anunciar a cura do primeiro brasileiro internado com coronavírus. O paciente não foi identificado. O médico Davi Wipe explicou apenas que foi a primeira alta entre os pacientes que precisaram ser internados. O Lollapalooza Brasil, marcado para o começo de abril em São Paulo, foi transferido para 4, 5 e 6 de dezembro. A organização do festival diz que as atrações principais, como Guns N' Roses, Strokes e Travis Scott, continuam confirmadas na nova data. Em Minas Gerais e em Goiás, os governadores decretaram emergência em saúde pública. Em Goiás, eventos com concentração de pessoas foram cancelados. No Rio Grande do Sul, 4 universidades federais suspenderam aulas. E em Sergipe, o Tribunal de Justiça só vai funcionar em sistema de plantão. Um paciente infectado pelo novo coronavírus descumpriu o isolamento no Espírito Santo e viajou para São Paulo. O brasileiro que mora na Inglaterra estava em Vila Velha visitando parentes que agora apresentam sintomas da doença. Ele foi localizado pela Polícia Federal e posto em quarentena num hotel de São Paulo. A seguir, o presidente Bolsonaro anuncia que o teste para coronavírus deu negativo. Um navio no Recife com casos suspeitos é impedido de atracar. Quem mais gostaria? Eu. Oi, gente. Eu sou a Joana e eu tô arrependida. Oi, Joana. Eu tô arrependida porque eu descobri que o SUV que eu acabei de comprar poderia oferecer muito mais segurança. Pra não ser mais um arrependido, não compre SUV hoje. Aguarde 2 semanas. Vem aí o novo Chevrolet Tracker, com 6 airbags e alerta de colisão frontal com frenagem de emergência. O que estão debatendo, comentando, pensando, descobrindo? Estão descobrindo, pensando, comentando, debatendo aqui. A Globo News nunca desliga para que você nunca desligue de tudo o que é importante para você. Globo News nunca desliga e você nunca desliga da informação. Meu convidado não chegou ainda. Trânsito do Rio, aquela coisa. Mas coloca aí na sua matéria, tá? Alan Máximo é meu acompanhante. Na noite de estreia de Petra, Alan é levado por bandidos junto com a babá que ela tanto odeia. Eu não acredito que eu tô vivendo isso de novo. Os bandidos no banco da frente ou no banco de trás. Como assim tá vivendo isso de novo? Você já passou por um assalto desse? Pior. Você não sabe como aquilo terminou. Amanhã, salve-se quem puder. Este mês a Hyundai é só sucesso. HB20 Sense com pequena entrada, parcelas de R$ 499 com recompra garantida. E Creta Smart com câmbio automático grátis e 2.000 de bônus. Quer mais? Participe da promoção Ticket Drive Hyundai. Faça um test drive em qualquer modelo HB20 ou Creta. Ganhe um vale cinema e ainda concorra a 3 veículos Hyundai 0 km. Aproveite e participe. Eu não sou um mecanismo de destruição. Eu sou uma máquina feita para salvar a humanidade. Apesar de ter sido programado para se tornar uma arma mortal, ele é o único que pode salvar a Terra. Próxima segunda, depois do BBB. Estou de volta. O Exterminador do Futuro Gênesis. Na sua tela quente. Faça como eu. Programe-se para não perder. O presidente Jair Bolsonaro anunciou hoje que o teste dele para o novo coronavírus deu negativo
horas depois de uma rede de TV americana ter afirmado o contrário. O presidente começou a ser monitorado depois da confirmação de que o secretário de comunicação, Fábio Weingarten, está com a Covid-19. O material para exame do presidente Jair Bolsonaro foi colhido ontem à tarde no Palácio da Alvorada. O filho Eduardo e a primeira-dama Michele, que estiveram com Bolsonaro na viagem aos Estados Unidos, também fizeram o teste. Hoje, no fim da manhã, o canal americano Fox News divulgou que o teste do presidente brasileiro tinha dado positivo para coronavírus, que, segundo Eduardo Bolsonaro, a confirmação dependia de um segundo teste e que a Casa Branca havia marcado reunião interna de emergência. Numa rede social, o correspondente da Fox News na Casa Branca, John Roberts, postou: "O filho de Bolsonaro disse à Fox News que o teste preliminar para coronavírus em seu pai deu positivo. Eles aguardam resultados de um segundo teste." Pouco depois, o próprio presidente Bolsonaro foi à internet para desmentir a informação. Com a foto de braços cruzados, num gesto simbólico de provocação que tem repetido, escreveu: "HFA, Sabin atestam negativo para o Covid-19 o senhor presidente da República, Jair Bolsonaro." Quase na mesma hora, o filho Eduardo Bolsonaro também se manifestou em rede social. "Jamais falei com alguém da imprensa que testes do presidente Jair Bolsonaro tenham dado positivo. Jamais. Até porque essa informação jamais chegou para mim. A única informação que tenho é que o presidente Jair Bolsonaro, o ministro general Heleno e eu testamos negativo para coronavírus." A Fox entrevistou o deputado Eduardo Bolsonaro. Ele disse em inglês ter recebido a confirmação de que o resultado do exame do presidente tinha sido negativo. A jornalista perguntou então o que aconteceu e se o primeiro teste tinha dado positivo. Eduardo respondeu que não tinha essa informação e completou: "A informação que eu tenho é de que os resultados saíram agora e que ele é negativo para coronavírus. Eu nunca ouvi que ele tivesse dado positivo em um primeiro exame. É algo que eu não sei. Está tudo bem agora." Foi então que o correspondente da Fox News na Casa Branca publicou na internet: "Depois de dizer à Fox News que seu pai fez um primeiro teste positivo para coronavírus, Eduardo Bolsonaro agora diz à Fox News que o teste foi negativo. Bolsonaro diz que entrou em contato com a Casa Branca." E, na sequência, John Roberts escreveu: "Esclarecimento vindo do Brasil. Eduardo Bolsonaro diz que um segundo teste de Jair Bolsonaro deu negativo para coronavírus." Logo depois, a Fox News publicou uma nova versão da reportagem, em que atribuiu a confusão a reportagens do Brasil, que inicialmente indicaram que Bolsonaro tinha testado positivo, e ao filho dele, que pareceu confirmar isso para a Fox News mais cedo nesta sexta-feira. O Jornal Nacional procurou a Fox News. Por e-mail, um porta-voz da emissora informou que obteve a confirmação por escrito de Alex Fares, que a Fox News disse ser porta-voz de Eduardo Bolsonaro, e que depois Eduardo Bolsonaro confirmou à emissora por telefone que o teste do presidente tinha dado positivo. O Jornal Nacional teve acesso às mensagens em inglês e a Fox News confirmou o conteúdo delas. O jornalista da Fox pergunta: "O primeiro teste voltou positivo, certo? Então estão fazendo mais testes agora?" "Sim, estão fazendo um teste adicional", respondeu Alex.